Nicole Kidman e Keith Urban eram o exemplo favorito de Hollywood de um amor que durou mais de 20 anos. As pessoas achavam que isso mostrava que a fama não precisava arruinar um casamento. Eles eram um casal de ouro, a personificação do glamour e da humildade, da criatividade e do amor. Mas por trás dos sorrisos radiantes e das poses impecáveis no tapete vermelho, escondia-se uma história muito mais vulnerável. Como muitas grandes histórias de amor de Hollywood, a deles começou com encantamento e terminou em silenciosa angústia. Eles se conheceram em 2005, no G-Day USA Gala, em Los Angeles, uma celebração do talento australiano no exterior. Nicole tinha 38 anos e, por horas, estava em êxtase com a vitória no Oscar. Mas, em segredo, ainda se sentia atormentada pelas cicatrizes do divórcio de Tom Cruise e pela traumática perda da guarda de seus 2 filhos adotivos, Isabella e Connor. Ela havia recuperado o emprego, a imagem e a força, mas não o senso de família. Aos 37 anos, Keith era uma estrela em ascensão na música country, e suas canções expressavam a angústia de alguém que tentava fugir dos próprios problemas. Ele lutava contra o vício em drogas há anos, às vezes vencendo, às vezes perdendo. Para o mundo, eles eram opostos. Eram reflexos de almas feridas, em busca de segurança, um para o outro. A química entre eles foi imediata, mas não se desenvolveu como um romance relâmpago de tabloide. Após o primeiro encontro, Keith levou meses para entrar em contato com ela, alegando estar apavorado com a presença dela. Finalmente, ele o fez, e o relacionamento fluiu rapidamente. Eles trocaram votos em uma cerimônia à luz de velas na propriedade de St. Patrick, em Sydney, em junho de 2006. Nicole estava radiante em seu vestido Balenciaga. Na recepção, Keith cantou para ela. Foi uma noite de intimidade e emoção, o tipo de casamento que muitos descreveriam como uma história de amor gravada em ouro. Mas os contos de fadas raramente salvam a realidade. 4 meses após o casamento, Keith internou-se em uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. Nicole ficou surpresa. Ela não foi embora, fez o que sempre fazia. Permaneceu. Visitou-o na terapia, protegeu-o dos holofotes e disse aos amigos que o amor era sobre perdoar. Ela não estava lutando por ele, mas sim pela família que já havia perdido uma vez. Nos anos seguintes, ela manteve a ilusão. Keith a reconhecia publicamente em eventos de premiação, com a voz embargada ao chamá-la de sua salvação. Ela retribuía na mesma moeda, chamando-o de o cara que salvou minha vida. Sua primeira filha, Sunday Rose, nasceu em 2008, seguida por Faith Margaret em 2010. Para o mundo exterior, parecia o ideal. A rainha disciplinada de Hollywood e o coração selvagem de Nashville finalmente domados pelo amor. Mas, a portas fechadas, as fissuras se aprofundavam. As longas missões dele, a sombra do vício que carregava, a preocupação constante dela em perder outro marido, começaram a corroer o vínculo que haviam criado. Ela esperava por telefonemas que nunca chegavam. Ele enterrava o cansaço da única maneira que sabia, no trabalho, na música, na distância. Nicole era forte, era graciosa, era infinitamente generosa. Mas a graça tem limites. E quando o mundo se deu conta da realidade, o conto de fadas que todos invejavam já não brilhava, estava desmoronando. A ilusão imaculada começava a se desfazer. O casamento virou um espetáculo. Nicole e Keith já tinham passado por coisas que a maioria dos casais não passaria antes do 10º aniversário de casamento. Reabilitação, distância e a fama os desafiaram. Mas o esforço para parecerem indestrutíveis era muito mais desgastante para eles. Tornaram-se mestres da ilusão. Caminhavam de mãos dadas em tapetes vermelhos como adolescentes. Eles foram vistos usando frases idênticas em entrevistas. Nunca estivemos tão unidos. Somos o porto seguro um do outro. Mas havia cansaço por trás daquelas palavras. Nicole estava tentando manter vivo um casamento que começava a esgotá-la. Keith estava ficando impaciente, cansado de ser sempre aquele que precisava ser resgatado. O amor deles era um exercício de equilíbrio. A vida de Nicole girava em torno da estabilidade e da família, algo que ela havia perdido com Tom Cruise. A vida de Keith era uma turnê,
um pandemônio, noitadas e tentações constantes. Eles tentaram estabelecer limites, nunca ficando mais do que algumas semanas separados, sempre conversando antes de dormir. Mas a vida real não segue regras. Os horários entraram em conflito, promessas foram quebradas e uma amargura silenciosa substituiu o desejo. Ela desejava companhia, ele buscava espaço. Em meados dos anos 2000, a imagem pública do casal já fazia parte da marca. Eles foram apelidados de o último casamento verdadeiro de Hollywood nas capas de revistas. Os fãs precisavam acreditar neles, e assim eles desempenhavam seus papéis. Em eventos de premiação, Keith beijava o ombro dela e murmurava algumas palavras românticas para as câmeras. Nicole sorria, elegante e agradável. Mas pessoas próximas começaram a perceber as falhas, o riso forçado, a maneira como ela parecia se encolher diante da ternura artificial. Ou os amigos percebiam que ela estava cansada de ser o porto seguro dele. A sede de controle dele a sufocava. O homem que ela havia salvado não queria mais ser salvo. E a mulher que outrora encontrara paz nele. Agora se sentia presa em uma farsa que não conseguia mais sustentar. Os rumores começaram em 2023, que eles estavam levando vidas diferentes, que ele passava mais tempo fora do que em casa, que ela havia desistido de fingir. Mas mesmo assim, Nicole lutou para manter a família unida. Ela já havia perdido 2 filhos para a distância. Não ia perder mais 2 para o silêncio. Mas a quietude entre eles aumentava a cada dia. O momento decisivo, quando o amor se transformou em distância. No início de 2024, as fissuras eram difíceis de ignorar. Amigos notaram uma mudança na voz de Nicole Kidman durante as filmagens de Da Magia à Sedução 2 em Londres, com Sandra Bullock. Suave, insegura, quase distraída. Ela nunca mais falava de Keith no presente. De volta a Nashville, Keith Urban havia discretamente criado seu próprio espaço, dizendo aos amigos que precisava de um tempo para pensar. A realidade era simples e brutal. Ele já havia chegado à conclusão de que o casamento tinha acabado. Nicole não sabia disso na época. Durante meses, ela pensou que estavam apenas passando por mais uma fase difícil. Quando os tabloides a questionaram sobre seu casamento, ela ofereceu palavras de tranquilidade. Fazer um casamento dar certo exige esforço. Ambos somos dedicados um ao outro, mas o compromisso se tornou unilateral. Keith parou de atender o telefone e de comparecer às reuniões familiares. Sua ausência se estendeu por dias e semanas. Em junho de 2024, eles viviam vidas diferentes. Ela estava em Londres, trabalhando longas horas. Ele estava em turnê, em meio a um barulho ensurdecedor que abafava seu remorso. Sua última aparição pública juntos foi em um jogo de futebol em Nashville, no dia 20 de junho. Eles pareciam desconfortáveis, distantes, como 2 artistas obrigados a dividir o palco depois do fim do espetáculo. Foi a noite, dizem os amigos, em que Keith decidiu sair de casa para sempre. Nicole voltou de Londres para uma casa deserta. Ele estava morto. Uma partida serena, sem luta, sem despedida. O silêncio era insuportável para uma mulher que passara anos acreditando que o amor podia transcender todas as coisas. Mas ela não permitiria que a história terminasse em turbulência. Nicole manteve a calma quando começaram a circular rumores sobre outra mulher da equipe de turnê dele. Ela pensou em seus filhos, Sunday Rose e Faith Margaret, e disse a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria a história se repetir. Quando foi revelado, no final de setembro, que ela havia entrado formalmente com o pedido de divórcio, o público presumiu que ela mesma o havia encerrado. Mas aqueles que a conheciam bem sabiam a verdade. Keith a havia abandonado meses antes. Não foi vingança, foi um desfecho, o processo, o divórcio que chocou Hollywood. Os papéis do divórcio que Nicole Kidman apresentou em 30 de setembro de 2025 alegavam diferenças básicas e irreconciliáveis. Mas por trás dessas 2 palavras jaziam 19 anos de angústia, a quebra de lealdades e o silêncio. Fontes próximas disseram que ela se torturou com essa questão durante meses, esperando que Keith mudasse de ideia. Ele não mudou. Semanas atrás, ele concluiu sua parte dos documentos, concordando gentilmente com a dissolução do casamento. O pior foi o momento em que tudo aconteceu.
Nicole entrou com o pedido de divórcio apenas 24 horas depois de o público descobrir que Keith havia se mudado da casa deles em Nashville. Mas para as pessoas mais próximas a ela, isso não foi um ato cruel, mas sim uma questão de sobrevivência. Os amigos acham que o pedido público de divórcio foi uma pequena vingança por ele ter desistido dela, disse uma fonte à revista Woman's Day. Mas mesmo assim, ela não estava furiosa, e sim magoada. Ela lutou pelo casamento muito tempo depois que ele já havia desistido. Seus bens mais preciosos acabaram sendo os papéis do divórcio e seus filhos. Nicole pediu a guarda principal de Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14. Keith ficaria com elas 59 dias por ano. Não houve pedido de pensão alimentícia para o cônjuge ou para os filhos. Eles tinham suas próprias fortunas. Não se tratava de dinheiro, não para Nicole. O objetivo era manter as coisas equilibradas para as filhas dela. Mas a reação de Keith ao divórcio chocou a todos. Apenas alguns dias após dar entrada no pedido, ele estava no palco na Pensilvânia. Sem aliança, sem The Fighter, a canção de amor que ele costumava cantar para Nicole. Mas ele mudou a letra de uma de suas músicas sobre términos, alterando "dê espaço a si mesmo e leve seus motivos para leve suas desculpas ilógicas". Ouviram-se exclamações de surpresa. Uma mensagem clara. Pela primeira vez, o homem que ela havia protegido estava atacando em público. Ele subiu ao palco e contou sua própria versão dos fatos, a história de quem ficou para trás. Enquanto isso, Nicole permanecia sentada em silêncio, elegante, mas triste. Agora, a mulher que havia reconstruído sua vida após o casamento com Tom Cruise era obrigada a testemunhar o desmoronamento de seu segundo grande amor diante do mundo inteiro. Os segredos que Nicole não conseguia mais guardar. Nas semanas que se seguiram ao anúncio do divórcio, Nicole Kidman fez algo que não costuma fazer. Deixou de esconder seu sofrimento. Nada de respostas ensaiadas em entrevistas, nada de fotos de família bem posadas. E, em vez disso, verdade e silêncio. Em uma matéria de capa da Vogue em 9 de outubro, pouco antes do término ser divulgado, a entrevistadora a descreveu como cáustica, melancólica e insegura. Questionada sobre como se sentia naquele momento da vida, ela respondeu com delicadeza: "Quantas vezes você precisa ser ensinada a acreditar que sabe para onde sua vida está indo, e então ela não está indo nessa direção?" Foi uma confissão serena e um indício de que ela sabia o que estava por vir. Amigos afirmam que ela se agarrou ao otimismo até o fim. Um deles disse ao Daily Mail que ela está chateada, mas ainda o ama. Ela o aceitaria de volta sem hesitar, mesmo depois de ele se afastar. Mesmo depois das alegações de que ele se aproximou de outra mulher do ramo musical. Nicole não conseguia deixar de amá-lo, mas o amor já não era suficiente. A mesma devoção que antes a definia agora a aprisionava. Outras pessoas próximas ao casal afirmaram que Keith estava emocionalmente distante havia meses antes de partir. Ele teria arrumado suas coisas secretamente e deixado a propriedade deles em Nashville, enquanto ela estava em Londres filmando Da Magia à Sedução 2. Ela voltou e ele havia sumido, sem aviso prévio, sem explicação. Para piorar ainda mais a situação, ela logo descobriu que ele já havia assinado os papéis do divórcio semanas antes. Foi como se alguém tivesse destruído o mundo dela com uma marreta, afirmou uma fonte próxima. Mas havia histórias sobre as investidas dele em turnê, principalmente os momentos de brincadeira excessiva no palco com uma guitarrista mais jovem, e Nicole não o desonraria em público. Ela não tuitou, não se enfureceu, não negou nem confirmou. Mas amigos e entrevistas pintaram uma imagem diferente. Uma mulher que permaneceu em um casamento por mais tempo do que deveria, que perdoou mais do que jamais revelou, que no fim ficou sem mais nada a oferecer. O que Nicole acabou dizendo depois da tempestade. No final de outubro de 2025, as manchetes começaram a desaparecer. O silêncio de Nicole Kidman gritava mais do que qualquer entrevista. Ela foi vista passeando de mãos dadas com os filhos em Nashville, com o rosto plácido, mas enigmático. Pessoas próximas a ela dizem que ela parou de questionar por que ele foi embora. Uma amiga lhe disse que ela aprendeu que não se pode resgatar alguém que não quer ser salvo. Pela primeira vez em anos, Nicole não estava desempenhando o papel de cuidadora, salvadora, esposa ideal. Ela só estava tentando voltar a ser ela mesma.
Contou a amigos em particular que o mais difícil não foi perder Keith, mas sim saber que ele havia desistido muito antes dela. Ela lutou até o fim, disse uma fonte à revista Woman's Day. Mas quando percebeu que ele já tinha um plano de fuga, soube que tudo havia acabado. Para piorar a situação, descobriu que ele poderia estar usando fragmentos da vida privada deles em suas músicas. Nicole aparentemente acha que Keith usou suas mensagens privadas e brigas como inspiração para músicas em seu álbum de 2024, High and Alive. Ele não disse nada quando ela o confrontou, e esse silêncio disse tudo para ela. Ela tem se mostrado gentil, apesar de tudo o que passou. Ela tem o poder de fazer isso, mas optou por não retaliar, por não expor todos os detalhes de sua vida privada, afirmam fontes. Em vez disso, ela está focada em seus filhos, em sua carreira e na defesa da obra pela qual tanto lutou. Amigos dizem que ela está decidida a permanecer em Nashville para que suas filhas possam concluir os estudos sem interrupções. Seu único desejo no divórcio, 306 dias por ano, não era sobre controle, mas sim sobre amor. A tristeza de Nicole é terrivelmente familiar para aqueles de nós que a conhecemos há décadas. Ela também perdeu a família quando se divorciou de Tom Cruise. Agora, perdeu outro relacionamento, mas desta vez não vai desistir. Ela encara a situação de frente, transformando a angústia em algo silenciosamente rebelde. O belo casamento de Hollywood acabou, mas o que restou foi algo muito mais genuíno, uma mulher que finalmente parou de defender o homem que lhe partiu o coração. Como Nicole Kidman disse certa vez, você não pode controlar a vida, você só pode aproveitá-la. Você acha que ela tomou uma boa decisão ao ir embora de vez? Deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias autênticas de Hollywood.